Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Cidades Entrevista. Esse é aquele momento da gente bater um papo sempre com alguém que vem se destacando na região metropolitana de São José do Rio Preto. Tem muita gente legal fazendo coisas boas e esse espaço é para isso. Toda segunda-feira, uma entrevista no ar para você e você sabe, você pode ficar livre para assistir quando você quiser, na tela do seu celular, pela sua televisão, pelo tablet. Tudo em casa e você é sempre o nosso convidado. Eu vou começar falando um pouquinho do nosso entrevistado, vou dar só um spoiler para ver se vocês adivinham. É o seguinte, que ele é querido pela população, não há dúvida. Caso contrário, como uma pessoa ser eleita 4 vezes prefeito? O cara tem que fazer por merecer. Ele nasceu em Dom Aquino, no Mato Grosso, deixou a terra natal aos 15 anos, para tentar a vida em São Paulo. De São Paulo ele não saiu mais. Tem 5 filhos biológicos, mas tem uma multidão de filhos aí que nasceram no coração, porque ele gosta de aglutinar, de juntar as pessoas para perto dele. Eu estou falando de Jurandir Barbosa de Moraes, o Jura, prefeito de Nova Aliança. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Entre Cidades. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco da nossa caminhada, né? De onde a gente veio, o que a gente fez, o que a gente passou, por onde passamos, o que conquistamos, né? As coisas boas e as lutas, os percalços e tudo aquilo que a gente conquistou durante todos esses anos para estar aqui hoje, graças a Deus, numa situação privilegiada, né, em poder contar com muitos amigos, em poder ter construído uma vida de caráter, de gratidão, de humildade, de muito trabalho e fazendo sempre pela maioria, fazendo sempre pelas pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo para falar da minha vida. É um prazer imenso e as pessoas não sabem, né? Quem é o Jura da infância? Onde ele nasceu? A gente já falou aqui, lá no Mato Grosso. Mas como foi a vida do Jura até os 15 anos, mais ou menos? Eu sou de uma família, eu não vou dizer pobre, mas porque para mim não existe família pobre, existe família humilde. Porque a essência da vida está na família, no pai, na mãe, nos irmãos, e naqueles que o rodeiam, naqueles que você abraça, e principalmente no respeito com as pessoas. Então eu venho de uma família muito humilde, né? Lá no Mato Grosso, com muita dificuldade. Olha, eu nasci no ano 1955, já faz tempo, né? Agora você imagina você ter uma vida na roça, no Mato Grosso, em 1955, 1960, 65, com aquelas dificuldades, o Brasil passando por aquela transição, aquelas mudanças, aquela ditadura que tinha. Eu muito criança, mas me lembro de alguma coisa, cheguei a ver algumas atitudes, né? Não sabia do que se tratava pela idade que eu tinha, muito criança. Então você imagina lá no Mato Grosso a gente passar por tudo isso. E eu venho de uma família de 7 irmãos. Meu pai tocava roça, minha mãe também trabalhava com eles, os meus irmãos mais velhos. Eu sou o 5º dessa geração de 7 filhos. E então eu me sinto até um privilegiado, porque eu trabalhei muito pouco na roça, mas os meus irmãos mais velhos trabalharam muito. Depois foram para a cidade, a minha mãe lavava roupa para fora, né? Lavava roupa para muita gente na cidade. Eu, quando já tinha meus 10 anos, 12 anos, carregava. Antigamente não tinha essa mordomia de carregar roupa toda dobradinha, né? Pegava-se um lençol de cama, ia jogando a roupa ali, depois amarrava e a gente colocava na cabeça e saía carregando no meio da rua, que se chamava de trouxa, né? Então eu carregava isso aí para minha mãe, vendia tudo que você pudesse entender, de vender para ajudar em casa, vendia pirulito, vendia laranja, engraxava. Se virava desde pequeno, então? Sempre fui dessa forma.
eu vendia laranja, eu vendia sabão, a minha mãe fazia sabão para a gente vender. Eu não tinha vergonha de nada, porque eu nunca me envergonhei do trabalho, porque tudo é digno. A gente deve se envergonhar quando você passa alguém para trás, quando você é ingrato com alguém, quando você subtrai, você tira alguma coisa de alguém. Mas o trabalho realmente enobrece a alma. E eu aprendi isso lá atrás, jovenzinho, criança, eu aprendi que a vida tem que ser assim. Na base mesmo, né? Agora a gente sabe que você tinha dois caminhos. Ou falar, eu vou ficar aqui mesmo, nasci aqui, vou seguir minha vida aqui. Ou não, eu vou seguir outro caminho. Eu vou embora, eu vou estudar. Por que o Jura escolheu esse outro caminho? Eu não tinha perspectivas. Nem eu e nem a minha família comigo. Eu era um menino muito levado, se falava levado, né? Não era só danado, era levado. Então eu brigava muito na rua. Eu não tinha negócio de desaforo, não levava para casa, não, eu resolvia lá. Eu não sei se era porque eu tinha 3 irmãos mais velhos, eu confiava neles, né? Mas eu brigava muito na escola. Naquele tempo colocava-se a gente de castigo em cima de grão de milho, de feijão. E a mãe ia lá e batia na gente lá na escola ainda, né? Porque não tinha esse negócio de que hoje não é modernidade, mas é um respeito a mais com as crianças, né? Então eu ficava muito de castigo, eu brigava na rua todos os dias. Então todo mundo, quando tinha alguma coisa, os amigos da minha idade, tinha alguma coisa para resolver, eles me chamavam, porque eu resolvia. Então era assim. E a minha infância eu fui chegando num ponto quando eu fiz 15 anos, e eu precisava me firmar em alguma coisa, porque às vezes eu estava entrando no descrédito, né, por ser dessa forma. Aí eu saí de Dom Aquino, que é uma cidade, para quem não conhece, fica a 70 quilômetros para lá de Rondonópolis, e 150 quilômetros para lá de Cuiabá, daqui de São José do Rio Preto. Lá vai dar 900 e poucos quilômetros. É uma cidade que eu tenho adoração. Não tenho nem família lá mais, porque eles mudaram-se para Cuiabá. Hoje estão todos em Cuiabá, mas eu não deixo de passar uma semaninha lá, todas as vezes que eu vou, para rever a minha terra. Já levei meus filhos para mostrar onde eu morei na roça, a casinha que a gente morava na cidade, andar com eles, os percursos que eu fazia, que a gente fazia, eu e meus irmãos, para ir da roça até a cidade a pé, 7 quilômetros, a pé, ia e voltava, não tinha negócio de merenda, não tinha nada. Minha mãe fazia arroz doce, a gente levava, porque o governo naquela época dava uns sacos de leite em pó. E minha mãe fazia o arroz doce, a gente levava, comia de madrugada e levava um pouquinho para comer lá na escola. Então foi assim. Eu sempre faço questão de mostrar para os meus filhos de onde a gente veio, para poder agradecer aonde nós estamos. Porque aqui em São Paulo, o Jura passou por muitas outras coisas, morou na capital, da capital veio para o interior e aqui se estabeleceu como um empresário muito bem sucedido. Eu sou abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. De família, de vida, de percurso. Eu estava na minha cidade, tinha um amigo meu que gostava de mim e eu tinha adoração por ele, porque foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Se chamava Manuel Dorês Xavier de Oliveira. Uma pessoa, a família dele era do nível cultural melhor que o meu, mas muito humilde, ele era muito estudioso, mais jovem que eu, uns 2, 3 anos, mas já estava na minha frente. Como ele também, com os irmãos dele mais velhos, ele era junto na escola. Quando ele era para estar abaixo, ele estava junto com eles. E ele veio fazer a escola agrícola em Cafelândia, aqui perto de Lins, na região de Bauru. E ele chegou lá nas férias de julho
E ele me viu na rua, ele me chamava de Jurandir. E graças a Deus eu consegui o nome de Jura aqui em São Paulo. Aí ele falou: Jurandir, o que você está fazendo? Eu falei: rapaz, eu não estou nem estudando. Eu tinha ido para Cuiabá, trabalhei lá, de menor, trabalhava de cobrador de ônibus em Cuiabá. Aí eu retornei para Dom Aquino, e ele foi de férias. Ele falou: você não quer ir? No colégio que eu estudo, lá em Cafelândia, lá tem um monitor agrícola, que equivale ao ginásio. Falei: mas claro que eu quero. Ele falou: ó, vamos fazer uma carta e vamos mandar para a escola, lá para o diretor, para ver se ele dá uma vaga para você. Arruma uma vaga. E isso nós fizemos, mandamos a carta. Até hoje eu agradeço muito. O diretor da escola se chamava Canguçu Silveira Matos. É o nome, não é comum, né? Canguçu. E nós recebemos a carta de volta falando que eu poderia vir. Só que eu precisava de um adulto, ou minha mãe, ou meu pai, ou um irmão, que eu era menor, me acompanhar até a escola. Aí meu pai estava trabalhando em umas fazendas na região de Campo Grande, tinha vindo para cá porque tinha começado um reflorestamento na região de Ribas do Rio Pardo, ali, Águas Claras. Aí eu vim para Campo Grande, depois fui para essa região, tudo andando de carona, sozinho. Consegui localizar meu pai numa fazenda do grupo ET, chamava Refloresta Invest. Aí eu fui lá, meu pai estava trabalhando nessa fazenda, contei para ele a história. Ele quase sem dinheiro e eu sem nada. Mas mesmo assim ele arrumou, ele me trouxe em Cafelândia, me apresentou em agosto de 72. Eu já estava nessa época com 17 anos. E me deixou, só chegou lá e me deixou na escola, fiz matrícula, fiquei. Foi o passo mais bem dado que eu dei em toda a minha vida, e agradeço a Deus e louvo e rezo pela alma desse moço, o Dorês, que é o Manuel Dorês Xavier de Oliveira, que faleceu com infarto fulminante, e ele se tornou um dos maiores pesquisadores de milho da Empaer do Mato Grosso do Sul. Que eu tenho muita gratidão por ele. E eu vim ali, fiquei. Ali eu me senti em casa, eu tinha onde comer, eu tinha onde dormir e passei a ser um bom aluno, porque eu tinha um compromisso com esses amigos meus de Dom Aquino que estudavam lá no Colégio Agrícola de Cafelândia já, mas eu tinha com o Dorês. Pela oportunidade que ele me deu, não podia falhar com ele, eu tinha que demonstrar a minha gratidão, fazendo o quê? Sendo responsável. E fui, me tornei um homem completamente diferente da minha infância. E graças a Deus, eu fiquei lá, terminei, como eu fiz o monitor agrícola, eram 2 anos e meio. Eu fiz 1 ano e meio, na época tinha Madureza. Vocês são jovens, vocês não conheceram isso, mas tinha um curso chamado Madureza. Madureza, você ia lá, prestava uma prova com todas as matérias. Se você conseguisse a nota acima de 5 em todas as matérias, você ia direto para o colegial. E eu fui, Deus foi fantástico, maravilhoso na minha vida, que eu passei na primeira. A turma da minha classe ficou 1 ano atrasado e eu passei 1 ano na frente. Então, em 1974, eu já estava fazendo colegial, que era o técnico agrícola, que depois mudou o nome, passou a ser técnico em agropecuária. E eu me refiz, eu me tornei outro homem, eu era grande, me tornei grande. Abraçou a oportunidade mesmo. Foi isso, eu fui grato ao que fizeram comigo, demonstrei gratidão me valorizando, porque eles ficaram felizes também com o meu crescimento individual, o meu poder de harmonizar.
Eu fui diretor-geral de esporte da escola. Eu fui presidente de cooperativa. Eu fui presidente de grêmio. Eu fui presidente da comissão de festa da nossa formatura, que foi uma das melhores que teve. Então, tudo que foi dado, as oportunidades, eu me apeguei. Eu fui monitor, eu trabalhei, porque lá eu trabalhava na enxada. Eu trabalhei muito pouco tempo. Eu me tornei monitor do professor. Eu dava as aulas, eu, por exemplo, estava no primeiro ano do colegial, eu dava aula para o segundo. Aula teórica. Então, eu me fiz nisso aí. Eu me vi um cidadão. Eu me vi um homem com capacidade de crescer e abracei tudo isso. E quando foi chegando o final do nosso curso, quando eu vi que estava para terminar, porque eu saí do Colégio Agrícola em dezembro de 1976, começou a bater o desespero. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu não podia voltar lá para Dom Aquino, porque a minha família não tinha capacidade financeira de me suportar com comida, com tudo em casa. Não tinha, coitado da minha mãe. Meu pai para o mundo trabalhando na roça. Meus irmãos, cada um para o seu lado. Minha mãe pagava aluguel, lavava roupa e fazia faxina. E naquele tempo se passava roupa no ferro de brasa. Aquele ferrão pesado. Então, eu tive tantas oportunidades e eu abracei. Eu tenho um amigo que eu vou ter a felicidade de recebê-lo amanhã na minha casa. Amanhã. Ele está indo para minha casa, vem passar a Páscoa comigo pela primeira vez. Se chama Luiz Eduardo Januário. O Eduardo, ele era de Araçatuba, ele foi para o Colégio Agrícola, começou a fazer o curso, mas ele não se adaptou com aquilo, porque ele não era do campo, ele era da cidade. E ele queria ser engenheiro civil, ele queria ser agrimensor, essas coisas. E lá ele não gostou. Aí ele foi para São Paulo. E de vez em quando ele voltava lá e a gente era muito ligado. Ele ia me visitar. E quando foi em 1976, ele chegou lá. Ele me viu assim, cabisbaixo. Eu sempre fui um cara para cima, para frente, brincalhão, gostava de bola, gostava de correr, gostava de tudo, de dançar. E ele chegou e falou: você não está legal, você não está normal, o que está acontecendo? Você não é triste desse jeito? Falei: duas, eu vou falar para você, amigo. Eu não falei para ninguém ainda, vou falar para você. Olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Por quê? Eu falei: uai, está terminando o ano, a formatura é agora em dezembro. Para onde que eu vou, né? Para onde eu vou correr? Eu vou voltar para Dom Aquino? Minha família não tem condições de me dar um respaldo. Desculpa. Minha família não pode me fazer nada. O que eu faço? Lá nós temos muitos amigos já desempregados nessa profissão que eu fiz aqui nesse curso de técnico agrícola. O que eu vou fazer lá? E o agronegócio daquele tempo estava começando. Aí ele falou: olha, Jura, eu vou te falar uma coisa, vê se você topa. Falei: pode falar. Eu moro em São Paulo, nós moramos em 4 amigos, num apartamento. É uma república. É uma república. Mas eles são todos legais, gente boa, todos trabalham. Eu creio que se você for para lá,
você dormir do lado da minha cama, põe um colchonetezinho, eles não vão se opor, não. Porque é tudo gente boa. Eu falei, mas é verdade o que você está falando? Não é, se você quiser ir, pode ir. Eu falei, mas eu vou sim. Eu vou. Aí, falou, tá. Escreveu o endereço ali para mim, deixou comigo, falou, estou te esperando, pode ir. Onde eu comer, você come. Onde eu dormir, você dorme. Naquele tempo eu fumava. O Eduardo não tinha esse vício. E eu teve a formatura, aí eu fui ficar com um professor meu, que era um pai para mim. Era o cara que me bancava dentro da escola, aquelas coisas, tudo. Eu fui para Inúbia Paulista, ali na Alta Paulista, do lado de Oswaldo Cruz. O sogro dele, a namorada dele era de lá e estudava na escola com a gente. E eu era acostumado lá com eles, era da família já. Aí fui, passei o final de ano lá, Natal, primeiro do ano, no dia 6 de janeiro. Ele comprou a passagem para mim ir para São Paulo, Expresso Prata. No dia 6 de janeiro, à noite, ele me levou na rodoviária Oswaldo Cruz e a gente se despediu. Esse fez muito por mim também. Esse professor Antônio, nosso querido, saudoso professor Antônio, carinhosamente chamado de mestre. Mestre. E eu fui para São Paulo. Cheguei lá no dia 7 de manhã, peguei o endereço, me informei. Aquele tempo em São Paulo, você chegava naquelas bancas de jornais para saber do endereço. Tinha um livro assim, dessa grossura, que era o Waze nosso hoje, né? Era o Waze, o Google Maps, era ali. Então você procurava, e ele mostrava para você onde você tinha que ir. Você imagina, e eu aprendi a andar em São Paulo assim, que esse Google Maps aí. Aí eu cheguei lá no apartamento, não tinha telefone fixo e não tinha celular. Cheguei, aí encontrei com ele, arrumamos minhas coisinhas ali, minha roupinha, as minhas roupinhas ali e tal, comecei. Mas eu tenho outra história também que eu não posso pular, senão eu vou perder o que ficou lá em Cafelândia. Lá em Cafelândia eu era muito querido, tanto na cidade, eu consegui fazer uma amizade como se a cidade fosse a minha. E tenho até hoje amigos lá dentro da cidade. Eu namorava, era legal, muito bom. Eu tinha muitos amigos. E tinha uma lavadeira, uma baiana alta, muito bonita, chamada Dona Águida. Dona Águida. E ela gostava tanto de mim, e naqueles tempos, naqueles anos, nos anos 70, o Tony Ramos estava no auge. Estava no auge. E ela gostava tanto de mim, eu acho que ela gostava mais de mim do que dos filhos dela. Ela tinha um monte de filhos. E eu vivia lá com eles. Até dormir lá, eu dormia. E ela lavava roupa para aquele pessoal da escola que tinha um poder aquisitivo maior. E como eu era de longe, eu nem de férias, as férias às vezes eu não ia para o Mato Grosso, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Eu ficava no colégio, trabalhava, cuidando de porco, aquelas coisas, galinha, vaca, criava frango, né? E ela lavava a roupa desses riquinhos, vamos dizer assim, e eu usava o fim de semana para ir para a cidade. Eu saía na cidade como... emprestava a roupa? Ela emprestava a roupa dos outros para mim, a Dona Águida. Domingo, a que eu usava no sábado, ela lavava no domingo, passava, deixava no jeitinho para eles. E a que eu usava no sábado, ela passava no domingo. A que eu usava no domingo, ela lavava domingo à noite. A hora que o pessoal ia pegar na segunda ou na terça, ela já estava tudo lavadinho e passadinho. Então toda semana eu estava de roupa nova. E eu era, modéstia à parte, bonito, né? E bem vestido. Era muito legal. Então essa Dona Águida foi uma pessoa muito importante. Ela me dava até dinheiro para mim comprar. Ela comprava roupa para mim.
Aquele tempo era tecido, né, a maioria. Comprava tecido, mandava fazer. Depois que eu saí de lá, que eu fui para São Paulo, eu nunca passei em Cafelândia, nunca passei ali perto para não ir lá dar um abraço nela. Levar um presente para ela, levar um dinheiro para ela, quando eu comecei a trabalhar. O meu filho, o penúltimo filho é o Gustavo. O Gustavo nasceu dia 7 de março de 95. Ela faleceu dia 7 de março de 95. Não, ela faleceu dia 8 de março de 95, cedo, bem de manhã. Aí esse professor sabia do carinho, o amor que eu tinha por ela e ela por mim, ele conseguiu me localizar. Eu já estava aqui, aí me localizaram, eu estava no Hospital Santa Helena, com a mãe do Gustavo e com ele. Eu saí, deixei eles no hospital e fui lá no velório dela. Mandei fazer uma coroa de flores, entreguei como uma homenagem do seu filho, Jura. Eu não poderia falhar nunca. E agora vamos voltar lá em São Paulo, quando eu cheguei lá com o Eduardo. E a minha vida com o Eduardo foi muito legal. Ele foi no bar da esquina, onde servia a refeição, e ele comia ali também. Avisou para os donos do bar, do bar, que um chamava Luiz e o outro Chico, 2 portugueses. Francisco, um trabalhava das 2 da tarde até fechar e outro trabalhava das 5 da manhã até as 2. 2 sócios. E ele foi lá e falou, olha, aqui pode servir para ele refrigerante, água e refeição, que é na minha conta. E eu comia ali. A janta, a gente fazia o seguinte: tinha uma casa na Avenida Angélica, que era a gente morava na Martim Francisco, quase esquina Calameda Barros, um local maravilhoso de São Paulo, a Santa Cecília, perto do Pacaembu, para quem gostava de futebol, perto da Santa Casa. A gente ia na Avenida Angélica, na Casa da Esfirra. Toda noite ele comprava, era um cruzeiro, acho que era um cruzeiro, se era cruzeiro, não me lembro bem. Ele comprava 10 esfirras abertas e 1 litro de coca. E nós levava lá para o apartamento, eu comia 5 esfirras, eles 5, e tomava meio litro de coca cada um. Era o jantar? Era o jantar. Ô Jura, sua vida é um livro, tem muitas histórias, muita coisa interessante que a gente poderia aqui ficar falando, mas a gente precisa avançar um pouco mais. O Jura que sempre foi ajudado, o Jura que sempre ajudou as pessoas, que tinha, enfim, tem amor até hoje pela cidade natal. Esse Jura tem muito a ver com o Jura político hoje, que decidiu, de repente, retribuir de uma outra maneira para as pessoas aquilo que fizeram para ele? Com certeza. Com certeza. Em São Paulo, eu fui tão abençoado que o Eduardo fez uma porção de currículos para mim, numa pastinha daquelas de fibra que tinha antigamente, de elastiquinho dos lados. E eu colocava debaixo do braço e saía de banco em banco pedindo, porque era para mim trabalhar eu queria trabalhar como técnico agrícola no crédito rural. Uhum. E tinha muito. Mas no comecinho, logo eu consegui emprego. Fui trabalhar na empresa Plater, uma empresa do Grupo da Sica, que era dona do Banco Auxiliar, que hoje não existe mais, que era do Grupo Bonfigliori também, que era da família Bonfigliori. E quando foi na quarta-feira de cinza do carnaval, eu comecei o trabalho. Comecei a trabalhar a minha primeira, quando foi na sexta, o diretor da empresa lá, que me contratou, que eu não sei, ele falou para mim que se apaixonou pela minha franqueza.
Como é que você está vivendo? Eu estou vivendo assim, assim, assim. Como é que você está comendo? Se você não tem, estou comendo assim, assim. Então ele se apaixonou pela minha franqueza, pela minha humildade e pela minha franqueza. Na sexta-feira ele chegou para mim e falou, olha, segunda-feira, às 9 horas da manhã, você vai na agência do Banco Auxiliar encontrar com um engenheiro da nossa empresa, lá se chama Clóvis Machado. Eu falei, vou, com certeza. Você compra uma passagem de ônibus, você vai, sai daqui domingo à noite, segunda cedo você está lá. Aí eu fiquei pensando, foi uma coisa que até hoje eu lembro disso, um negócio, como Deus põe as coisas certas no caminho da gente. Aí quando foi, eu falei para ele depois, eu falei, olha, tem problema de eu ir hoje, sexta-feira, eu ir lá para Araçatuba? Eu tenho amigos lá, eu posso ficar na casa dele, não vou gastar dinheiro da empresa comigo. Falou, não, você estando lá segunda-feira, você vai o dia que você quiser. E eu fui, eu tinha uns amigos lá, passei um fim de semana, né? Meus amigos eram bem amparados financeiramente. Fiquei lá com eles, foi maravilhoso. 9 horas da manhã na segunda-feira, fui para a agência, encontrei com o engenheiro, que era meu chefe. Já era meu chefe. Passamos a semana inteira andando de avião, coisa que eu nunca tinha sonhado. Descia de um avião, montava no outro, pequeno. Descia de um, montava no outro. Era Goiás, passei em cima da minha cidade, Dom Aquino. Viu lá de cima? Vi lá de cima, olha, que coisa maravilhosa. Vi lá de cima. E fomos tocando, passei, aí voltamos na sexta. Fomos para o Paraná, para Goiás, para Minas, para o Mato Grosso do Sul, descia direto nas fazendas, avião pequeno. Falei, meu Deus do céu, eu não queria nem salário. Quando eu viajava de carro, eu tinha tudo pago, hotel, alimentação, despesa, tudo. Eu não ligava para salário. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu fui quem for mais antigo vai lembrar das lojas Peter, no fundo do Teatro Municipal em São Paulo, na esquina, no fundo do Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, perto do Viaduto do Chá. Era uma loja que eu passava a pé, que eu ia para Santa Cecília, porque o banco era na Rua Boa Vista, o Centro Velho, o centro financeiro, que era o Centro Financeiro de São Paulo, hoje é Paulista, né? Mas era ali. Eu passava ali a pé, ficava olhando aquelas vitrines. Meu sonho era ter uma jaqueta de couro, era ter um óculos Ray-Ban, era chegar e comprar um tênis. Eu recebi o meu salário, eu fui lá, comprei tudo em roupa, assim, o que sobrou. Já ajudei lá o meu amigo Eduardo, quando às vezes a gente conseguiu ter um relacionamento forte até hoje. Ficamos mais de 20 anos sem se ver, depois mais um tempão, mas amanhã a gente vai estar junto. Eu fui nessa loja Aspito, eu comprei tudo que eu queria. Que maravilha! Então eu matei, sabe aquele sonho que você tinha de criança? Eu realizei ali. Hoje já não tem mais, não existe mais lojas Peter. E fiquei em São Paulo até 81. Aí em 81 eu me casei com uma mulher aqui de Nova Aliança. E era para gente, eu ia mudar até para o Mato Grosso, mas aí ficamos aqui mesmo. E eu cheguei aqui, aí já vou passar para a minha parte de empresarial, essas coisas. Né? Então e lá em São Paulo, nesse inteirinho, eu tive 2 filhos, que são os mais velhos, mas solteiro, que é o Tiago e o Gabriel, que me honra muito ser pai deles. Hoje eles moram aqui em Rio Preto, né? Muito bem sucedidos, graças a Deus. Um trabalha no Banco do Brasil, o outro é fisioterapeuta, tem uma clínica renomada aqui, é muito respeitado profissionalmente. A gente é apaixonado um pelo outro. Então
eu vim para cá. Chegando aqui em Nova Aliança, eu fui sócio de uma... Não, chegando aqui fiquei à toa, eu plantei amendoim em Nova Aliança. Um ano eu fui trabalhar na roça, plantei amendoim, para não ficar à toa. Eu vim em 81. Em 82, em fevereiro de 82, eu fui sócio de uma gráfica lá em Potirendaba. De Nova Aliança a Potirendaba era a terra naquele tempo, não tinha asfalto. Foi boa a gráfica. Quando foi em setembro, outubro, eu vendi minha parte para o meu sócio lá e comprei um postinho de gasolina de sócio em Nova Aliança. E ali eu comecei a me familiarizar com a cidade. Montei time de futebol, mas era meu, que eu adorava aquilo. Então comecei, eu ia nas casas, ia nos sítios, mas não sabia por que eu fazia aquilo. Eu levava carne, levava costela, cerveja, bebida, ia lá, fazia churrasco com as pessoas, sempre, mas eu gostava, mas não sabia, eu não tinha intenção de ser político, de um dia ser candidato a alguma coisa. E fui fazendo isso. Depois tive a oportunidade de comprar o outro posto de gasolina de lá. Depois, passado uns tempos, né, houve a separação. Eu peguei um posto para tocar em José Bonifácio, que era um posto da Petrobras também, que os meus também eram. E lá em José Bonifácio, eu fiquei durante um certo tempo. Comecei a construir um posto de gasolina no distrito nosso de Nova Itapirema, que é um lindo de um distrito. Está a 8 quilômetros da sede. Construí um posto de gasolina lá e financeiramente eu estava bem, empresarialmente. O posto que tem aqui em Rio Preto, na BR ali do Chiesa, passa lá em cima, ele está embaixo, posto grande. Aquele posto, o projeto dele era meu com a Petrobras. Eu ia construir e tocar. A área era do César Chiesa. Gente boa, menino. Pai dele faleceu. Aí apareceu esse desafio de ser candidato a prefeito em Nova Aliança em 1996 já. Eu já tinha o Gustavo. Eu tive uma filha, né, a Maria Carolina, que nasceu em 82, em Nova Aliança. Esses dois, o Tiago e o Gabriel, que estavam em São Paulo, e já tinha nascido o Gustavo. Eu tinha 4 filhos, e nesse ano de 96, em novembro, nasceu a Ana Paula, que é a mais nova, que hoje ela está na Austrália. E eu fui tocando a vida desse jeito. Eu nunca pensava, eu sempre gostei de política, sempre fui uma pessoa definida, lado definido, candidato definido, não importa. Eu sempre fui livre e deixo as pessoas serem livres para escolher aquilo que elas querem ser, que lado que eles querem ficar. E eu lá em Nova Aliança, como eu sempre fui desse jeito, eu nunca tive dó de de participar de uma festa, de tudo que tinha eu estava no meio. Lá em José Bonifácio foi da mesma forma. Eu chego lá, parece que eu estou na minha terra também. Morei pouco tempo. E eu, como sempre, o PSDB nasceu em 88. Eu sou filiado do PSDB de 89. Eu nunca fui de outro partido. E nós fomos chegando, nesse ano de 96, para as eleições, para prefeito e vereadores. E nós tínhamos um grupo político, e eles queriam ser candidatos a vereadores. E eles vieram quem levou todos eles para o partido fui eu. Ô Jura, você precisa definir, nós precisamos ser candidato. Nós precisamos ter candidato, ou
A gente, o único candidato do prefeito aí, porque o prefeito estava muito forte, depois foi delegado aqui em Rio Preto, José Augusto Fernandes, foi muito bom prefeito. Falei, aqui que nós vamos fazer? Fizemos uma reunião, falei, vamos fazer o seguinte, eu vou lá falar com o prefeito, que eu vou ser vice do candidato dele, e ele sai candidato único, eu não preciso voltar para cá, e vocês saem candidato a vereador na nossa legenda. Naquele tempo tinha a separação. Tá bom então. Falei, então vamos. Aí pedi para um amigo meu, eu era adversário do prefeito, pedi para um amigo meu falar com ele, marcou numa segunda-feira, 5 horas da tarde, eu fui lá. Aí ele falou, não, eu vou ver isso aí e te dou uma resposta. Falei, tá bom. Aí passou uma semana, passou 2, passou 3, e aquele tempo não era 45 dias de campanha, era 6 meses, cara. Um tempão, né? Estava vencendo o prazo de registro de candidaturas, e ele, como só tinha o partido dele e o nosso. Eu falei, meu Deus, aí mandei marcar outra reunião com ele. Falei, só que agora eu quero que o candidato esteja junto. Aí marcaram, eu fui lá, estavam os dois na sala onde eu fico hoje. Cheguei lá, do jeito que eu fui entrando na sala, eles já falaram, a gente não aceita você de vice. Falei, você não aceita? Tá bom. Eu não sou mais candidato a vice. A partir desse momento, eu sou candidato a prefeito. Você ia ser candidato único, você não vai gastar dinheiro, não vai gastar nada, é só sair candidato. E eu tinha falado, eu não quero secretaria, eu não quero vir na prefeitura, eu vou continuar morando em José Bonifácio, eu vou continuar com o meu projeto e construir o posto em Rio Preto. Eu já tinha 3. Falei, não quero nada de vocês. Nem salário de vice eu quero. Eu, graças a Deus, estava muito bem financeiramente, bem respaldado. Aí ele falou, mas você é louco? Como é que você vai ser candidato? Você tem 5% na pesquisa. Eu falei, 5%? Eu tinha. Eu falei, mas você acha que eu não sei? Eu falei para ele, você está me chamando de ignorante, né? Eu queria mexer com política sem saber o meu potencial de voto. Eu falei, eu sei que eu tenho 5%. Mas eu não sou mais vice. A partir de agora eu sou candidato a prefeito. Eu falei, melhor. Fui até arrogante na hora de mostrar para ele. Eu falei, é melhor, eu vou ser prefeito. E bati nas costas do candidato dele. Falei, você amarra as carças. E virei as costas, saí e fui embora. Ali começou a minha campanha. Eu saí para a rua contando para todo mundo que eles não me aceitaram de vice, para ser candidato único. E Deus faz as coisas certas. Ele escreve certo por linhas tortas. Nós saímos e eu fui crescendo. Ganhei com 505 votos de diferença. Com quantos por cento você ganhou? Deu 58 por aí. Fez uma campanha, uma crescente. Era 24 horas de campanha. Eu nunca arrumei tanto fôlego, tanta vontade, tanta determinação. Por isso que eu falo, não chuta ninguém. Deus pôs a mão e ele nem segurou não, ele jogou, vai. E foi isso que aconteceu, nós ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição tomando um posse em 98, foi aprovada a reeleição. Foi aprovada a reeleição. Se ele sai de candidato e eu de vice, eu nunca teria sido prefeito de Nova Aliança. Porque ele ia ser candidato à reeleição, ia ganhar, e depois voltava o prefeito, que foi bom prefeito e ia ganhava novamente. Eu nunca teria sido, nem morava em Nova Aliança, nem ia estar morando em Nova Aliança, eu estava lá em Bonifácio, que eu também gostava da política de lá. E por causa disso eu me tornei prefeito, graças a Deus. Fomos reeleitos, depois meu vice foi eleito, reeleito, depois eu voltei. Disputei 5 eleições para mim, 7 ao todo, 5 para mim, ganhei 4.
Ganhei não, ganhamos 4. Ô, prefeito, e tem muita... as pessoas podem, de repente, pensar assim, mas já está lá no 4º mandato, está mais acomodado. Muito pelo contrário, eu estou sabendo que tem cerca de 10 obras em andamento na cidade. Uma conquista muito grande foi o posto 24 horas. É muito difícil a gente ver isso numa cidade pequena, um posto 24 horas. São obras ousadas, né? Tem o ginásio de esportes. Agora, como é que você se sente fazendo tudo isso? Olha, uma coisa que eu soube fazer, naturalmente, sem perceber que está fazendo, e quando você percebe está feito, foi relacionamento. Me relacionar com as pessoas, de qualquer escalão, desde o governo, o governador, até aquele que pede o seu RG para você passar na catraca, de uma secretaria ou do palácio. Então isso veio fazendo que a gente crescesse no conceito das pessoas. Eu fui vice-presidente da AMA, da Associação do Município da Araraquarense, 2 vezes. Eu fui presidente 3 vezes da nossa Associação de Prefeitos e dos municípios. Hoje eu tenho a honra. E hoje eu sou tesoureiro. Estou lá com meu amigo Dilma, nem queria dar oportunidade para outro, mas eu estou com eles. O meu amigo Dilma, prefeito José Bonifácio, pessoa que eu estimo demais. Eu não queria tudo isso. Eu não queria, nunca falei, não, eu quero ser, não. As coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu fui reeleito, aumentou minha responsabilidade. Quando eu coloquei meu vice lá, aumentou minha responsabilidade, eu trabalhei com ele. Ajudei, participei. Não que ele não fosse bom, ele bom também. Depois eu voltei, trabalhei firme. Agora, no 4º mandato, eu procurei trabalhar mais. Só que eu encontrei, nesse mandato, um governo nunca visto em toda a história desse estado de São Paulo, em se tratando de municipalismo, de investimento para os municípios. Você pode conversar com qualquer prefeito. Ninguém, não estamos aqui para falar mal, falar bem de um governo ou de outro. Eu estou falando do governo que nos ajudou. Ninguém fez pelos municípios de São Paulo o que João Dória e Rodrigo Garcia fez. Porque eu não tenho problema que tenha outro governo. Confio muito nesse governo que está aí, gosto do discurso dele, acho ele o supra-sumo. Eu acho que ele vai ser muito bom, o Tarcísio de Freitas. Tem capacidade para fazer muito mais do que foi feito no governo passado. Mas o que já foi feito a gente não pode desprezar. O que o João Dória fez, deu abertura aos prefeitos, deu abertura aos secretários, deu abertura a todo mundo de trabalhar e investir nos municípios. Eu tenho em torno de 10 a 12 obras. Nunca pensei que fosse possível uma coisa dessa. Nós estamos mexendo no ginásio de esporte, derrubando tudo. Nós estamos desmanchando uma rodoviária, estamos fazendo uma nova. Estou fazendo uma piscina aquecida para a terceira idade. Quero fazer o CRAS. Estamos acabando a reforma da praça do distrito de Nova Itapirema. Fizemos recap em Nova Itapirema. Fizemos recap em Nova Lia. Tem muito a ser feito ainda. Muito recap a ser feito. As nossas escolas estão equipadas. Não falta nada. O nosso IDEB cresceu, é o melhor da nossa diretoria de ensino, que é a de José Bonifácio, de 19 escolas. O melhor IDEB que tem é o de Nova Aliança das escolas municipais.
Comecei o período integral numa escola municipal, difícil, lá em Nova Itapirema, no nosso distrito. Eu tenho uma creche lá em Nova Itapirema, que hoje eu fui lá entregar a hora de Páscoa para as crianças. Toda vez que eu vou lá, eu ando classe por classe, porque é linda, 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 linda. É um projeto do governo do estado. Estou fazendo uma creche igual para 150 crianças em Nova Aliança. Em Nova Aliança não temos crianças fora da creche. E já começamos uma creche lá, com quase 4 milhões de investimentos, governo do estado. Nós estamos gastando 1.280.000 no ginásio de esportes. Nós fizemos uma areninha de grama sintética. Temos um centro esportivo com grama sintética, o basquete 3-1. Então, não dá. Estamos fazendo uma cozinha piloto. Estamos mexendo no almoxarifado. Fizemos o recapeamento das nossas vicinais para Jaci e para Potirendaba. Vamos asfaltar a entrada da agrovila. Nós temos uma agrovila lá muito chique, que tem esgoto tratado, tem água encanada, tem tudo. E temos 1 quilômetro para chegar lá do asfalto, já ganhamos também, vai asfaltar. Nós ganhamos 19 equipamentos entre ambulância, ônibus, caminhões, pá carregadeira, reta escavadeira, caminhões de lixo, compactador de lixo, o vans. Então, o município está caminhando para ser um dos mais bem equipados da nossa região. Temos muito a fazer. Nova Aliança precisa de muito recap, mas eu estou esperando o nosso novo governador. Ele começar, porque agora em abril, maio, começa a andar. Porque o governo até hoje está em transição, né? Uma adaptação, né? Uma adaptação. Então a gente entende perfeitamente, mas acredito mesmo, tem capacidade técnica, tem capacidade de grupo, montou um grupo tanto na área técnica como na área política muito boa. Tem líderes políticos ali no governo que vai dar todo o respaldo necessário para ele fazer um bom trabalho. Montou uma liderança dentro da Assembleia Legislativa muito forte, muito boa. O presidente da Assembleia é um deputado muito bom, o André do Prado, que é lá da região de Guararema. Então, nós temos tudo para fazer um grande governo. E Nova Aliança, mas eu vou falar assim, todas essas obras, não é só em Nova Aliança, não. Todos os municípios do estado têm muitas obras. Nós temos bastante, porque eu nunca tive isso. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz e quero trabalhar bastante para a gente chegar o ano que vem. O candidato que a gente vir a apoiar, o candidato que a gente falar, isso aqui tem condições de ser o prefeito de Nova Aliança, ele está respaldado num trabalho bem feito, numa administração responsável e que dentro do momento financeiro que nós estamos vivendo, porque a arrecadação de Nova Aliança é muito pequena, o nosso orçamento é muito pequeno. Justo. É muito pequeno. Hoje, por exemplo, nós estamos gastando mais de 40% na saúde. Porque nós começamos em junho de 2021 a abrir 24 horas. Ninguém dá conta, não dá conta. Hoje mesmo tive com o meu financeiro, nós estamos, se não sair as emendas, para dar a emenda de custeio da saúde, para dar tanto do governo federal como do estado, eu não sei o que nós vamos fazer, mas eu não posso tirar isso da população. Porque se a gente mexer nisso, tirar alguma coisa, quem vai pagar o pato é a população mais pobre. É a ponta, né? É a ponta lá. E eu não posso fazer isso porque eu tenho que cuidar deles. Porque quem tem carro, quem tem plano de saúde, quem tem dinheiro para pagar o médico, esse não precisa do poder público. Mas eles usam. Eles usam com todo o direito constitucional. Que a saúde é para todos, ela é universal aqui no Brasil. O SUS.
Né? Então todos têm direito, mas eu estou falando aquele que mais necessita é o que mais sofre, o que mais paga o preço. Então eu não posso virar as costas para eles, eu não posso abrir mão disso. E vou cuidar até o final, se Deus quiser. Vamos trabalhar muito. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu acho que você que está aí desse outro lado assistindo conseguiu entender porque eu disse lá no começo que ele tem 5 filhos biológicos e um monte de filho do coração, porque trata as pessoas de igual para igual, com muito respeito, com muita empatia. Parabéns, prefeito, e estamos aqui para contar novas e boas histórias. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Entre Cidades. Eu que agradeço, e você falou em 5 filhos biológicos, é uma coisa triste que me machuca e me dói. Essa minha filha Maria Carolina, que nasceu no ano de 1982, ela faleceu num acidente automobilístico em 2001, num acidente quando a BR não era duplicada aqui em frente ao posto Martinelli. Então, que nos faz falta até hoje, mas Deus sabe o que faz, a gente entende. Já aprendi a viver com a saudade, a mãe dela aprendeu a viver com a saudade, com a falta, tudo, mas tudo é no seu tempo e a gosto de Deus. Então fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento pela oportunidade, porque a coisa que eu mais tenho orgulho é falar da minha vida. Porque tudo que eu fiz na minha vida me orgulha. Tudo que eu passei me orgulha. A minha família me orgulha. Os meus amigos me orgulham. Tudo que eu faço é para mim poder fazer de novo. Onde eu passo, eu posso voltar. O meu rastro não apaga. O meu rastro fica para me chegar lá e pisar nele de novo. Falar, é aqui que eu passei. Porque nunca deixei rastro sujo, nunca me envergonhei do que eu fiz. Já errei muito e vou errar muito, mas sempre tive a humildade de perceber e pedir desculpa pelas minhas falhas. Então fica aqui o meu grande abraço, o meu muito obrigado pela oportunidade a todos vocês, que Deus nos abençoe e um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tá certo. E olha, o Entre Cidades, a entrevista fica por aqui. Você já sabe, toda semana tem uma entrevista nova com alguém que vem fazendo diferença, fazendo bonito aqui nessa nossa região, que é uma região tão importante para o estado de São Paulo. Até a próxima semana. Gostou da entrevista? Compartilha, manda para aquele seu amigo. A gente está sempre também, todos os dias, com notícias muito legais no entrecidades.com.br. Clica lá que você vai ficar por dentro de tudo que é notícia aqui na região metropolitana. Um abraço e até mais.